hoje, glória a Deus. Vocês estão bem? Sim. Você já olhou para a pessoa do seu lado e disse assim, que bom que você veio? Que bom que você veio. Agora fala para ela assim, feliz Páscoa, irmão. Feliz Páscoa. Olha para a pessoa de trás também. Olha para as pessoas aí de Goiânia, feliz Páscoa. Amém. Glória a Deus. Agora é a parte que você faz silêncio. Amém. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Diga para a pessoa do seu lado, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. As crianças vão ficar aqui hoje? Benção. Recebe isso. Glória a Deus. Elas vão ficar quietas. 1 João, capítulo 1, versículo 29. Quero ler primeiro esse texto. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Êxodo capítulo 12, versículo 1, também quero ler. Do 1 ao 11 nós vamos ler. Deixa eu ler lá fora aí para nós vermos. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro mês do ano. Anuncia a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guarde bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão, acompanhada de folhas verdes, amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Então, são essas as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajados na mão. Faça a refeição apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, nós estamos reunidos nesse lugar, em Teu nome, ó Pai. Meu Deus, ministra, Senhor, os nossos corações. Meu Deus, conforme a Tua palavra, Senhor, tem relatado, conforme a Sua palavra tem nos trazido conhecimento,
aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor tem feito por um povo, Senhor, aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas casas, ó Pai. Nessa manhã, Senhor, que o nosso entendimento, que a nossa vida esteja diante do Senhor, apresentando o Senhor um culto racional ao Senhor, se relacionando com o Senhor, desse tempo em que nós estamos reunidos na Tua igreja, ó Pai. Usa, Senhor, a minha vida pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai, para que nessa manhã consiga transmitir aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor fortemente aí. Glória a Deus. Você está feliz, você está bem? Se você não está, você vai ficar. Fala para a pessoa do seu lado, se você não está feliz, você vai ficar feliz. Sabia que a nossa identidade como cristão é ser feliz, ser alegre, é revelar a pessoa de Jesus Cristo através da nossa vida, das nossas ações. Pastor, vai estar tudo bem todo dia? Não vai estar tudo bem todo dia, mas eu tenho a certeza que as situações são mudadas. Eu crendo em Cristo Jesus, que Ele vai mudar a situação da minha vida. Amém? E falar sobre a Páscoa, irmãos, é a gente lembrar de ovo de chocolate, ovo de Páscoa, que alguns chamam, e é lembrar de um coelhinho, né? Que de um tempo para cá começou a ser muito popular isso, a se relacionar a Páscoa sobre um coelho e sobre um ovo de chocolate. Pastor, você não gosta de ovo de chocolate? Gosto. Se você não quiser, dá para mim. Você não gosta de coelho? Gosto. Mas não tem nada a ver com a Páscoa. Tem mais a ver com o comércio que é gerado em volta da Páscoa, tem mais a ver com a comercialização, com a indústria, tem mais a ver com o marketing da Páscoa, para chamar a atenção das crianças, dos pais, do que a ver com a verdadeira Páscoa. Nós começamos a ler aqui em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 até o 11, mas Êxodo todo conta a história da Páscoa, conta o que fazíamos da Páscoa, a celebração da Páscoa dos cristãos. Então, quando se fala de coelho, quando se fala de ovo de Páscoa, que é ovo de chocolate, na verdade não é ovo de Páscoa, mas a gente chama de ovo de Páscoa. Pastor, é pecado chamar de ovo de Páscoa? Não, costume. Às vezes você vê ali a propaganda, nossa, vou comprar um ovo de Páscoa para o meu sobrinho, comprar um ovo de Páscoa. Inclusive as crianças hoje vão ganhar um ovo de chocolate, não um ovo de Páscoa. Cadê as crianças aqui? Vocês estão felizes? Mas essas crianças também vão ganhar um pãozinho e vão ganhar um suco de uva. E essas crianças também têm sido ensinadas, e cada dia tem sido ensinado o que é o verdadeiro significado da Páscoa, o que é a ceia. Por isso que as crianças aqui nessa igreja tomam ceia, porque elas são ensinadas sobre a ceia. E aí, o coelho, eles pegam o coelho por ser um animal muito frutífero, pegam o coelho por ser um animal que produz muito. Alguns historiadores até dizem que o coelho foi o primeiro animal a ver Jesus ressurreto. Se você for procurar, algumas pessoas dizem isso, que o coelho foi o primeiro animal a ver Jesus ressuscitado. Alguns historiadores trazem essa história, que não é uma história verdadeira. E o ovo, é porque o ovo, eles dizem que representa a vida. E aí, se eles colocassem ovo cozido, ovo não ia vender tanto. Então eles colocaram o ovo de chocolate, que aí atrai, que aí vende, que até nós que somos cristãos compramos, comemos ovo de chocolate. Apesar que, se você for ver, nós somos enganados. Se você for comprar um ovo de 150 gramas, uma barra de 150 gramas, você vai ver a diferença aqui, de preço. Por quê? Por causa do marketing, por causa de tudo que é gerado nesse tempo. Então o filho pede, o sobrinho pede, às vezes a lombriga pede e a gente vai e compra. Não é a mesma coisa você comer uma barra e comer um ovo de chocolate. Não é, gente. Então essas coisas são coisas que foram criadas, mas trazendo para o contexto bíblico, trazendo para o contexto daquilo que Jesus deixou para nós, trazendo para aquilo que a Bíblia relata sobre a verdadeira Páscoa, é totalmente diferente disso. Diz para a pessoa do seu lado: coelho, ovo, não tem nada a ver com a Páscoa. Com a Páscoa cristã. Amém? Então vamos lá, o Carlos já fez o favor de dar a introdução, da abertura da palavra. Até falei, tomara que ele pare, já vou falar para ele, não vou pregar mais não, prega você.
né? Graças a Deus a gente não tem isso. Por que eu li o primeiro texto de João? Porque João, ele entende, ele reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que veio para nos salvar. Ele entende que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele tem essa revelação. Qual a revelação que nós precisamos ter hoje? Que Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio para nos salvar. Qual a revelação que eu preciso, pastor? Que Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio para salvar a minha casa, veio para salvar a minha família, veio para salvar a minha vida. E é nessa revelação que nós andamos. E é nesse entendimento que nós caminhamos. Jesus é o Cordeiro de Deus. E aí quando nós começamos a falar sobre o Cordeiro, nós lemos em Hebreus capítulo 12, que Deus instruiu a Moisés e Arão a fazer a Páscoa. E quando ele fala sobre a Páscoa, ele pede para as famílias separarem um cordeiro ou um cabrito sem defeito e com 1 ano de idade. Então ele pede para separar, tirar do rebanho um animal perfeito, sem os ossos quebrados, não cego de um olho, mas um animal perfeito para apresentar um sacrifício pela família. E aí começa ali a Páscoa do Senhor. Mas quando eles pegam esse animal para sacrificar esse animal, existia algumas exigências, existia um modo correto de fazer, não era de qualquer forma. Vamos fazer um churrasco, pega o animal aí, joga aí, não, existia uma instrução, existia um modo certo de se fazer. Quando o Senhor começa a relatar a eles, ele começa a dizer da forma que precisa preparar esse animal e o que precisa fazer com esse animal. Então não era algo que as pessoas iam fazer de qualquer jeito, cada família ia fazer do seu jeito. Havia uma forma de celebrar a Páscoa. Então esse animal que eles pegavam, eles precisavam comer tudo, né? Quem gosta de buchada aí, né? Quem é do norte, nordeste, né? Gosta de uma buchada, gosta de uma comida mais forte, né? Eu não sei se você já comeu, mas carne de cordeiro é uma delícia. É caro também, mas é uma delícia, uma delícia. Com um molho de hortelã, Jesus, e quando... E aí eles preparam, vamos sair da culinária aqui, vamos voltar para a pregação. E aí eles preparam esse cordeiro e chama muita atenção o modo que eles preparam. Eles abrem esse animal, eles separam esse animal. Eles não ficam com esse animal durante muito tempo, eles ficam com esse animal durante um dia dentro de casa. Por quê? Se eles ficarem muito tempo com esse animal dentro de casa, eles vão perceber que é um animal dócil, que não fez nada e que não merece morrer. Então o que acontece? Vai ficar com dó de matar. Vai ter gente que vai querer guardar, esconder, para não matar. Então eles ficam por um pouco período, que eles separam, ficam por um período de um dia, mais ou menos, dentro da sua casa com esse animal, para que eles façam um sacrifício na parte da tarde, já na viração do dia. E aí eles pegam esse animal e abrem esse animal ao meio, partem esse animal ao meio, abrem todo ele, toda a parte, fazem uma espécie de uma autópsia, né? Abrem esse animal e preparam ele para ser assado. Só que quando eles vão preparar esse animal para ser assado, para que esse animal fique aberto e para que ele não seja mal assado, né? Não assa algumas partes, ele fica aberto, então você abre o animal, então ele acaba se fechando de novo pela natureza, então começa a voltar. Então eles pegam um espeto e colocam de baixo para cima e colocam o outro atravessando. Na verdade na época não era um espeto, mas era um pau, que hoje nós chamamos de espeto, e ele atravessa. Então o animal ele é assado com os braços abertos. O animal ele é inclinado para o fogo, hoje eles fazem muito isso nesses fogos de chão, né? E aí ele é assado com os braços abertos. E aquele fogo assa o animal, aquela quentura do fogo assa o animal, e esse animal é queimado pelo aquele fogo, assado pelo aquele fogo. Mas o que me chama a atenção é a forma que esse animal ele é assado, ele é preparado para a família comer. Ele é assado de uma forma crucificada. E aí esse cordeiro ele representa ali o pecado, a renúncia do pecado, da expiação daquelas famílias. Ele representa ali a anulação do pecado daquelas famílias pelo sacrifício. E o sangue daquele animal é passado nos umbrais das portas para identificar as casas que estão celebrando a Páscoa. E o anjo da morte passa por cima das casas, mas não toca nas casas. Então, muitas pessoas falam sobre a passagem do Mar Vermelho, que marca muito, falam sobre essas passagens.
Mas quando nós falamos sobre Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem. E deixa eu te dizer uma coisa, é a passagem da morte para a vida. Aquilo que era para ser morte, para aquele povo, passa a ser vida. Passa a ser um motivo de celebrar, porque a morte não tocou nas casas deles. Porque a morte não alcançou, não pôde atingir a casa deles. Por quê? Porque o Senhor disse algo para que eles fizessem. E eles fizeram exatamente o que o Senhor pediu. E aí aquele sangue, identificando a porta das casas, até hoje algumas pessoas usam, não, vamos pôr uma fitinha vermelha por causa da inveja, vamos comprar um carro vermelho por causa da inveja. Minha mãe tinha disso, de querer amarrar uma fitinha vermelha, de querer fazer algo. Ele está saindo disso, sai de lá, as pessoas vêm fazendo. Então quando passa aquele sangue nos umbrais da porta, na família que fez o sacrifício, da celebração da Páscoa, o anjo da morte não atinge as casas, mas ele passa por cima das casas. Não atingindo a morte, não chegando até aquelas casas, não chegando até aquelas famílias, não chegando até aquele povo. O Senhor guardando o seu povo. Então Páscoa é a passagem da morte para a vida. E aí nós começamos a identificar algumas coisas que apontam o sacrifício de Jesus. Que apontam para o sacrifício de Jesus. Primeiro, um animal sem defeito. Um animal que não tinha defeito nenhum. Segundo, um animal que é assado, que é preparado em formato de cruz. Que é assado em formato de cruz. Ele está ali, exposto ao fogo, exposto àquele calor em um formato de cruz. Então, todos esses sinais já apontavam para a vinda do Messias. Essa Páscoa, já celebrando, que naquela época, já apontava para a vinda de Jesus. Que Jesus viria e morreria por nós, e os nossos pecados seriam perdoados, porque Ele era o Cordeiro de Deus. Então, João identifica, diz: eis o Cordeiro de Deus. E aí, muitas pessoas pegam a Páscoa e celebram de várias formas, e acreditam em várias formas. Ontem um rapaz disse para mim: amanhã é dia de luto. Eu falei: não, muito pelo contrário, amanhã é dia de alegria. Ele falou: não, mas Jesus não morreu na sexta-feira? Eu falei: não, Jesus morreu na sexta. Sexta-feira foi até um dia de luto. Mas o domingo é um dia de alegria, porque a tumba está vazia, Jesus ressuscitou. As mulheres vão até o túmulo de Jesus e encontram um túmulo vazio. E o mais interessante de tudo, queridos, deixa eu encher a bola das mulheres também. As mulheres são as primeiras a ver Jesus ressurreto. Aí os homens podem dizer assim: nossa, que injustiça, mas as mulheres também ficaram no pé da cruz enquanto os discípulos fugiam. Os homens correram e as mulheres continuaram lá chorando. Ei homens, e aí? Está estreito para nós dele lá de trás. Então as mulheres são a primeira a chegar no túmulo. E quando as mulheres chegam e presenciam o túmulo vazio, as mulheres não eram testemunhas que eram ouvidas, que eram reconhecidas. As mulheres na época não eram reconhecidas como uma testemunha. Poderia dizer: não, o que ela está falando é verdade. Então as mulheres não tinham voz. E as mulheres vêm anunciar que o túmulo estava vazio. E aí os discípulos de Jesus vão lá confirmar isso. E quando eles confirmam isso, eles saem anunciando isso. Os discípulos de Jesus encontram Jesus no caminho de Emaús, não reconhecem Jesus, porque Jesus já estava ali, no seu estado de transformação. O cara tinha morrido, daqui a pouco o cara aparece vivo. Então os discípulos de Jesus estavam com seus olhos impedidos de ver Jesus. E aí Jesus vai para a mesa com eles, senta na mesa com eles, e na mesa os olhos deles são abertos. Então Jesus desce da cruz, vai para uma mesa, senta com os discípulos, naquela mesa eles têm a revelação de quem Cristo é. E essa é a revelação que nós precisamos entender como igreja. Não é quem eu sou, não é quem nós somos, não é o que nós podemos fazer, mas é o que Cristo quer fazer a partir de nós, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Em todas as áreas da nossa vida nós seremos atingidos por essa revelação de quem Cristo é, que o Cordeiro de Deus faz parte da nossa vida, acessou a nossa vida, tomou a nossa vida, que estava na mão do inimigo, que estava na mão do pecado, que estava na morte, que estava na angústia, na depressão, na doença, e todas essas coisas. Ele veio para anular e tomar a nossa vida, para cuidar da nossa vida. Então quando eu decido andar na revelação de quem Cristo é, eu entendo o sacrifício que foi feito por mim. Porque algumas pessoas têm dificuldade de entender o sacrifício? Porque elas têm dificuldade de entender quem Cristo é. Deixa eu dizer uma coisa para você: o único interesse de Deus é em você. Fala para a pessoa do seu lado: o único interesse de Deus é em você. Ah, se eu não fizer isso, Deus não vai gostar de mim. Se eu não fizer aquilo, Deus não vai gostar de mim. Ah, isso, aquilo e aquilo. Irmão, esquece isso.
Esquece isso. Não é o que você faz, é quem você é. E a partir de que você entende quem você é em Cristo, você começa a dar passos em direção a Cristo e anda na revelação de quem Cristo é. Os homens que se entregaram mais na Bíblia, os homens que se doaram mais ao Evangelho, homens que entregaram tudo, como o apóstolo Paulo, como discípulos de Jesus que largaram tudo, aqueles homens entenderam quem Cristo era e não quem eles eram. E aí eles disseram: poxa vida, tudo que eu tenho, o apóstolo Paulo chegou a declarar, tudo que eu almejava é isso ter, agora o mais precioso é Cristo. Então o mais precioso para a nossa vida, o mais precioso para nós é Cristo. É Cristo. E a verdadeira Páscoa é Cristo. No Natal eu disse aqui, o Jesus é o nosso Natal, Jesus é a nossa Páscoa. Eu nem sabia disso, lá na sala das crianças tem uma frase dessa, escreveu lá. Jesus é a nossa Páscoa, é o motivo de celebrarmos a nossa Páscoa. Se você está feliz hoje, se você está vivo hoje, se você pode ter a vida que você tem hoje, é porque Jesus comprou a sua vida e decidiu por você, guardou a sua vida. Amém? Vocês estão quietos hoje? O Cordeiro Pascual era um animal que Deus ordenou que os israelitas usassem como sacrifício no Egito. À noite em que Deus atingiu os primogênitos, as casas que essa praga passou não conseguiu atingir, pois Deus libertou e livrou o seu povo da morte. Mas aqueles que fizeram, que foram contra o Senhor, foram atingidos. Depois daquela noite, Deus instituiu aos israelitas observar a festa da Páscoa como um memorial permanente. Então a Páscoa era uma festa cristã muito importante. Hoje, muitas igrejas estão despertando para isso. Por muito tempo as igrejas deixaram de celebrar a Páscoa, deixaram de celebrar com a Páscoa, com a festa da Páscoa, com o tempo da Páscoa. A Igreja Católica dá mais ênfase para isso, faz alguns eventos em celebração da Páscoa, faz alguns atos, em celebração da Páscoa, mesmo dentro das idolatrias que eles praticam, mas eles celebram muito essa data. E essa data é uma data para nós celebrarmos muito, porque essa data marcou não só a vida de Cristo, mas marcou a nossa vida, marca a minha vida, marca a sua vida, e mostra para nós o sacrifício de Jesus por cada um de nós, o que Ele fez por cada um de nós, o Cordeiro que se colocou no nosso lugar e disse: eu vou morrer por eles. E aí quando Jesus toma o lugar de Cordeiro, assume o lugar de Cordeiro, as pessoas começam a ter a dificuldade de entender a fala de Jesus. Porque Jesus, quando ele começa a ministrar, ele já se coloca no lugar. Ele já se coloca no lugar daquele que veio para morrer por mim, que veio para morrer por você. E a fala de Jesus não era de uma conquista de um território, mas a fala de Jesus era de uma entrega. E quando Jesus começa a dizer sobre a sua entrega, quando Jesus começa a relatar sobre a sua entrega, quando Jesus se reúne com as pessoas e começa a dizer que ele veio para se entregar, para morrer, as pessoas começam a dizer que ele está doido, ao ponto de um dos discípulos de Jesus dizer: não, o Senhor não vai morrer não. E aí Jesus diz para esse discípulo: Pedro, passa para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque chegou a hora, vai chegar a hora que eu vou me entregar. Então esse discurso de Jesus, essa fala de Jesus, causava muita confusão nas pessoas. Vamos lá para o Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, por favor. Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, que de fato são Cristo, nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado. Então nessa celebração antiga, eles comeram o cordeiro, comiam as ervas amargas e os pães asmos, que eram pães sem fermentos. Primeiro, ervas amargas, para lembrar do tempo do sofrimento, para lembrar do tempo que eles sofreram no Egito, todo o tempo que eles sofreram. Então Deus coloca isso no cardápio deles, para que quando eles comerem, eles lembrarem disso. Deus podia dizer: não, coloca ketchup, catupiry, alguma coisa do tipo, mas Deus disse: esse povo tem que entender o sofrimento que eles passaram
para eles entenderem o que eu estou fazendo por eles. E para que quando eles olharem para trás, eles lembrarem do que foi feito por eles. Então ele coloca ali no cardápio deles o cordeiro, ervas amargas e o pão sem fermento. O fermento representa o pecado, o fermento representa o sofrimento também. O fermento representa muita coisa. Então eles comem esse pão e Deus diz para eles: comam depressa, com o cajado na mão, com sandálias nos pés e com os lombos cingidos. Por quê? Porque esse lugar é um lugar que vai ficar no passado de vocês. Eu estou preparando um novo tempo para vocês. Vocês vão sair desse lugar e eu estou preparando algo mais poderoso para vocês. Então, quando nós começamos a entender todo esse ato da Páscoa, tudo isso que Jesus fala para os seus discípulos fazerem na Páscoa, para aqueles homens fazerem na Páscoa, nós começamos a entender que Deus já estava sinalizando a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus, aquele que vinha, aquele que veio e aquele que é aquele que é e nada muda. Então Jesus já estava sinalizando que haveria um sacrifício único, que viria um, que seria o sacrifício único, e que hoje, nessa festa da Páscoa, você já não precisa cometer esse ato, você não precisa fazer esse ato dentro da sua casa, você não precisa mais matar um cordeiro, você não precisa mais comer ervas amargas, você já não precisa mais comer um pão alto, você não precisa disso, não há uma necessidade disso. Pastor, eu quero fazer isso na minha casa. Pode fazer, me convida, né? Vamos lá, faz um molho de hortelã, faz um cordeiro, faz um pãozinho lá, nós vamos lá comer, vai ser um prazer. Mas não há mais a necessidade de fazer isso. A instrução de Deus naquela época é que havia uma necessidade para o povo fazer aquilo, para eles serem livrados da morte. E aí, quando Jesus vem, os homens começam a reconhecer, alguns não reconhecem, mas outros reconhecem Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. O pecado continua no mundo? Continua. Mas ele já não tem poder sobre a sua vida e sobre a minha vida. O escrito de dívida, o pecado já não pode dizer para você, você vai para o inferno, você já não está mais condenado pelo pecado de Adão. Você não está mais condenado pelo pecado de Adão. Você não está mais no tempo da lei. Jesus vem para nos dar acesso ao tempo da graça. E aí eu vejo nessa passagem que Deus sempre foi um Deus relacional. Quando ele cria Adão, ele vem toda a tarde passear com Adão. Então todo dia, na viração do dia, ele vem e passeia com Adão. Ele passeia com Adão, ele passeia com Adão. Esse é o relacionamento de Deus com o homem, com a sua criação. Quando Adão rompe, fere o relacionamento com Deus, ele deixa de se relacionar com Deus, ele passa a não se relacionar mais com Deus, porque o seu pecado feriu o relacionamento. E Deus vem para se relacionar com Adão, mas Adão não tem cara, não tem condições de se relacionar com Deus e se esconde de Deus. E aí quando Deus diz: Adão, por que você não estava no lugar do encontro? Adão diz: porque eu vi que estava nu. Quem te disse que estava nu? E a partir daquele momento, Deus descobre que Adão feriu o relacionamento, pecou, e Adão vai separar de Deus. E aí mais à frente nós vemos que entra o tempo da lei, os sacerdotes têm acesso à presença, os sacerdotes entram no templo e de ano em ano, e aí eles colocam a sua roupa de sacerdote e eles amarram um sino na sua cintura. Se aquele sacerdote chega até aquele lugar e ele estiver em pecado, a glória de Deus acaba com a vida daquele sacerdote, mata aquele sacerdote, porque aquele lugar é um lugar santo e ele não pode entrar naquele lugar de qualquer maneira. Então ele é puxado para fora, porque ninguém pode entrar lá para trazer ele, então ele entrava já com uma corda, porque ninguém era doido, vai lá tirar o cara, ia lá e morria também. Então puxava aquele sacerdote para fora. E ali o relacionamento de Deus com o homem, ele fica abalado, digamos assim, não por causa de Deus, por causa do homem, por causa do pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Você quer uma coisa que separa o homem de Deus, é o pecado. Você quer uma coisa que separa a mulher de Deus, é o pecado. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Pastor, eu estou sofrendo. Irmão, você está sofrendo, Deus está contigo. Pastor, eu estou no pecado, eu quero viver essa vida de pecado, eu decidi viver essa vida de erro. Isso te separa de Deus. A prática do pecado consciente, ela nos separa de Deus. Quando eu peco, pastor, você não peca, eu peco, irmão, eu erro. Eu não sou impecável, não, eu peco, eu erro, eu tenho que pedir perdão para Deus todos os dias. Mas uma vida de pecado me separa de Deus. Eu decidi ter uma vida de pecado, isso me separa. Mas o arrependimento me devolve para Deus. Então o meu relacionamento com Deus é o reconhecimento de quem é a figura de Jesus Cristo.
Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Né? Então, assim, quando Jesus vem e ele decide rasgar o véu do templo, eu vejo que naquela hora Deus está dizendo: eu quero me relacionar de novo, eu quero acesso de novo, eu quero tocar neles de novo, eu quero que eles sejam meus de novo, eu não quero que eles vivam longe de mim. E aí ele envia, obrigado. E aí ele envia Jesus, quem? O Cordeiro de Deus. Por que Jesus é chamado de Cordeiro? Porque Cordeiro era um animal usado para o sacrifício. E aí Jesus vem como Cordeiro, como um animal usado para o sacrifício. Pastor, é a comparação com uma ovelha. Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro. Mas ele foi levado por quê? Porque Jesus errou? Não. Quando Jesus é levado, como aqueles animais também eram avaliados pelo sacrifício, Jesus também foi avaliado. E aí, os homens da época, o poder da época, os homens que podiam acusá-lo, que podiam condená-lo na época, começou a avaliar no que poderiam acusá-lo, no que poderiam dizer: não, ele vai ser morto por causa disso, ele vai ser morto por causa daquilo, ele vai ser morto, não, ele está morrendo por causa daquilo. E não acharam nele culpa alguma. Então a avaliação que faziam no cordeirinho, a avaliação, aqui é um leão, né, mas tudo bem, a avaliação que faziam no cordeirinho, para ver se não tinha nenhum osso quebrado, se não tinha nenhum defeito, se os olhos estavam perfeitos, se era um cordeiro perfeito, não havia nenhum ferimento, não havia nada que impedisse de ser um sacrifício, fizeram a mesma avaliação de Jesus para condená-lo, mas não acharam nenhuma culpa nele, não acharam nenhum erro nele que pudessem acusar e dizer: ele está morrendo por isso. Muito pelo contrário, a única coisa que acusavam Jesus era dentro daquilo que ele pregava, dentro daquilo que ele falava. Então contradizia aquilo que eles acreditavam. E Jesus sempre contrariou alguns homens da época, alguns homens doutores da lei, alguns homens que eram entendidos da palavra, do ensino, da lei de Moisés. E Jesus sempre contrariou. Então eles procuraram em Jesus, examinaram Jesus e procuraram em Jesus alguma culpa. Sabe por que não acharam? Porque a culpa estava em mim, a culpa estava em você, a culpa estava em nós, a culpa não era dele. Não acharam o pecado dele, porque o pecado que ele estava morrendo não estava nele, estava em mim, estava em você. Porque o erro que eles procuravam nele estava em mim, estava em você. Então aquele mesmo cordeirinho que é morto, que nós olhamos aquele cordeiro ser morto, que aquelas famílias matam o cordeiro, e o sangue daquele cordeiro passado na porta tem o poder de impedir que a morte acesse aquela casa. O sangue do Cordeiro de Deus tem o mesmo poder sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa igreja, sobre cada um de nós. É o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado por mim e por você naquela cruz. E quando aquele sangue é derramado, Jesus libera palavras de anulação de todo decreto, de todo escrito de dívida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então nós vemos no Novo Testamento homens reconhecendo, dizendo: esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. E o que eu preciso reconhecer, que nós precisamos reconhecer como cristão, quando estamos passando por uma dificuldade, passando por uma luta, passando por uma guerra, passando por um momento feliz, passando por um momento que nós achamos que não vamos aguentar, o Cordeiro de Deus, ele me dá condições para passar por essa situação. Páscoa, passagem da morte para a vida. Irmão, você já viu um cara que matou a morte? Conhece alguém que matou a morte? Não conhece? Eu conheço, Jesus. Eu sempre cresci, minha mãe sempre dizia isso, meu pai sempre dizia, então eu cresci com essa mentalidade. Tem jeito para tudo, mas não tem jeito para a morte. Às vezes as pessoas falam assim: tem jeito para tudo, mas não tem jeito para a morte. Quem já ouviu isso aqui? Essa frase está errada. Jesus destruiu essa frase. Jesus deu um jeito na morte. Eu estava morto, você estava morto. Nós já estávamos predestinados à morte, nós íamos morrer. Você não tinha mais jeito para você, não tinha mais jeito para mim. E aí Jesus vem e morre no terceiro dia. Ele dá um jeito na morte. Não tinha jeito para a morte, Jesus dá um jeito na morte. Ele ressuscitou. Apesar de ele ter ressuscitado outras pessoas, mas a morte de Jesus foi uma morte que todos presenciaram, foi uma morte que todos puderam ver. Jesus é levado ao monte Gólgota e colocado numa cruz diante de todas as testemunhas,
Jesus derrama a última gota de sangue e ali sai água, né? E ali, quando Jesus derrama a última gota de sangue, é comprovada a morte de Jesus. Jesus é colocado dentro do túmulo e depois de 3 dias ele ressuscita. E aí você fala, quem foi orar por Jesus para Jesus ressuscitar? Não, Jesus ressuscitou. Então, irmão, o que as pessoas não conseguiam entender era isso que Jesus estava dizendo: no terceiro dia eu vou ressuscitar. O que nós precisamos entender, que a palavra de Deus liberada sobre a nossa vida, que tudo que Deus vai fazer não é no natural, não é naturalmente falando. Não, peraí, deixa eu ver, não, a técnica é essa, o modo é isso. Se você estiver se respaldando pela palavra de Deus, deixa de ser natural. Agora, se eu quiser conduzir a minha vida de uma forma natural, eu vou lidar com coisas naturais. Quando você decide lidar a sua vida com coisas naturais, de uma forma natural, você vai lidar com coisas naturais, enfrentar problemas naturais, e esses problemas podem te vencer. Indo lá para Davi, os homens olhavam para o gigante de uma forma natural. Então era um gigante que ninguém podia vencer de uma forma natural. Golias era um gigante. Golias era um homem que sabia lutar, Golias era um homem que tinha armas, Golias era um homem muito maior que eles. E aí Davi olha de uma forma espiritual, ele diz: ei, peraí, esse cara está vindo dessa forma, mas eu vou em nome do Cordeiro, eu vou em nome do meu Deus. Eu não vou lutar porque eu sei, eu não vou lutar porque eu já matei um urso, eu não vou lutar por causa disso. Eu vou lutar porque o Senhor me chamou para lutar. Entenda uma coisa, irmão. Quando eu chamo irmão assim, vocês são tão crentes, né, os irmãos da igreja. Mas entenda uma coisa nessa manhã, entenda uma coisa de uma vez por todas: não é sobre você, não é sobre o seu esforço, não é sobre o que você entendeu ou deixou de entender, é sobre a revelação de quem Cristo é para você, de quem Cristo é para mim, do Cordeiro que morreu, do Cordeiro que estava morto desde a fundação dos céus. Então ele já nasceu para morrer por mim e por você. Tipo assim, Jesus já nasceu morto, né? Que é um negócio meio doido aí para você entender. Depois você bate a cabeça. Jesus já nasceu morto. Jesus já nasceu para morrer. Jesus já, antes de tudo, ele já tinha nascido para morrer por mim e por você. Quando Jesus nasce, Jesus não nasce de um ato sexual, Jesus nasce de um milagre, colocado dentro do ventre de Maria, e Maria gera Jesus. Então Jesus já nasce destinado à morte, por mim e por você. Jesus já nasce para mudar a minha história e para mudar a tua história. Então, cara, nós somos muito ruins. Nós somos muito ruins. A gente tem dificuldade de entender algumas coisas, a gente tem dificuldade de viver algumas coisas. A gente precisa melhorar no nosso relacionamento com Deus. A gente precisa melhorar na nossa entrega, na nossa confiança, na nossa fé. A gente precisa enxergar aquilo que Deus tem para fazer por nós e que pode fazer por nós. E como nós enxergamos isso? Através do relacionamento, da nossa busca, da nossa entrega por Deus. Eu quero ler algumas passagens aqui. Jesus amor. Assim como a primeira Páscoa marca a libertação da escravidão dos egípcios, a morte de Cristo marca a nossa libertação do pecado, a nossa libertação da escravidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 2, tem lá para trabalhar. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, nos libertou das leis do pecado, da lei do pecado que leva à morte. Então em Cristo nós fomos levados à vida. Então é a passagem da morte para a vida. Páscoa, a passagem da morte para a vida. Então nós passamos de peso morto, nós passamos de morto, de condenados, a libertos, a vivos. Então tudo aquilo que te condenava não te condena mais. Tudo aquilo que te empurrava para a morte não te empurra mais.
Por quê? Porque Jesus te arrancou de lá e te colocou num lugar de vida, numa posição de vida. Então a vida de Deus hoje está dentro de nós. A vida de Deus está dentro de você. Quando Jesus sai daquele templo e ele diz: eu não habito mais em templo feito por mãos de homens, ele decidiu habitar dentro de mim e habitar dentro de você. Agora, cara, como que a gente entende um negócio desse? Um Deus tão poderoso, um Deus santo, um Deus imensurável, um Deus que a Bíblia diz que a terra é o descanso dos pés, decidiu morar dentro de mim, decidiu morar dentro de você. Mesmo você sendo ruim do jeito que você é, mesmo eu sendo ruim do jeito que eu sou, ele decidiu por mim, ele decidiu por você. Sabe por quê? Porque eu te amo. Só por isso. O amor é lindo, irmão. Você já viu um casalzinho novo, apaixonado? Coisa linda, né? Eu vi. Ontem eu estava com um casal que eu falei: meu Deus do céu, eu vou sair daqui porque eu não vou ficar de vela, não. Ontem estava o Igor olhando na cara lá: amor, você está sentindo isso? Amor, você quer isso? Amor, não sei o que. Amor, a água tá boa. Amor, o temaki que eu comprei pra você tá bom, não sei o que. Eu falei: eu vou ficar de vela pro meu filho. O pai, que conversa é essa? Mas que coisa linda, um amor, irmão. O olho do bichinho, nossa. Pior passou Jesus, viu, irmão? Tem coisa que a gente tem que passar, que não é fácil. Mas brincadeira, cuida muito bem da minha filha, né? Cuida bem até demais. Eu até descobri. Brincadeiras à parte. Então, o amor de Jesus por nós não teve uma medida sobre o que ele precisava fazer. O amor é isso. É você não medir o que você precisa fazer. Jesus não mediu o que ele precisava fazer. Ele só disse o que eu preciso fazer. E quando Jesus diz: passa de mim esse cálice, você está achando, irmão, que Jesus estava com medo de prego, que Jesus estava com medo de cruz, que Jesus estava com medo de apanhar? Jesus estava com medo da ira de Deus, irmão. Você acha que Jesus estava com medo de Deus? Estava temendo o momento em que ele se separaria do Pai por causa do pecado. Algumas pessoas dizem: nossa, Jesus apanhou. Sim, irmão, dói. Só pregando prego, dói muito. Eu não imagino a dor, eu não consigo imaginar, e talvez você não consiga também, a dor de apanhar num chicote de ossos, de ser pregado numa cruz, de ser humilhado, a dor da rejeição, a dor de muitas coisas. Mas o que Jesus temia era o momento em que ele se separaria do Pai. Aí ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Então o amor não mede. Se você ama Jesus, você não fica medindo as coisas. O que eu preciso fazer por Jesus? O que eu preciso fazer para ter um relacionamento mais perto de Jesus? E aí nós começamos a medir. Eu lembro que, eu sempre digo isso, eu lembro que eu fumava, então eu tinha muita dificuldade de largar do cigarro. E eu gostava de tomar um vinhozinho. Aí eu falava: nossa, se eu for para a igreja eu vou ter que parar de beber, porque se eu for para a igreja não está tudo certinho. Eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que parar de ouvir meus rap. E aí eu começava a fazer, o que eu ouvia a facção central, né? Rap pesado, então, né? E aí o negócio já é meio para lá. E aí eu falava: não, eu vou ter que parar com isso, porque eu vou querer ir certinho e tal, né? Não vou fazer mais isso, mais aquilo, não vou tomar mais uma breja, não vou mais nada. Então eu ficava fazendo medida, e essas medidas me separavam de Deus. O que nós precisamos entender? O amor não mede. O amor não mede esforço. O amor de Jesus não mediu. Ele disse: eu preciso me entregar por eles, eu preciso morrer por eles, então. O que nós precisamos como cristão nesse tempo é dizer: Jesus, eu vou. Acabou. Eu vou. E acabou. Eu vou. E acabou. E dá o primeiro passo e só ir para frente. Igual diz uns mano aí: foguete não tem ré, irmão. Vai para cima. Agarra no cordeiro. Vive as promessas do cordeiro. Para sua casa, para sua vida, para sua família. Toma posse, irmão. Toma posse. Viva aquilo que Deus tem para sua vida. Não aceite menos daquilo que Deus tem para sua vida. Pastor, eu estou triste. Pastor, eu estou com depressão. Pastor, eu estou angustiado, eu estou amargurado. Todos os dias a minha vida é isso. Nada me satisfaz. Sabe por que nada te satisfaz? Porque só Jesus te satisfaz. Amém. Dinheiro não satisfaz ninguém. Pastor, você não gosta de dinheiro? Gosto. O apóstolo Luiz Hermínio disse: você quer ver o diabo? Fica sem dinheiro. Dinheiro não é do diabo. Você quer ver o diabo? Fica sem dinheiro, né? Tem gente que fala: não, dinheiro é do diabo. Não é do diabo. A gente precisa saber administrar ele. Agora você quer ver o diabo? Fica sem dinheiro. Fica sem dinheiro para comer, sem dinheiro para pôr gasolina no carro, sem dinheiro para ir trabalhar, você vai ver. Então nós precisamos entender
que o sacrifício de Jesus por nós é o único, o Cordeiro de Deus. Vamos ter alguns versículos aqui. Deixa eu achar aqui, que eu vou me adiantar um pouco. Pronto. 1 Pedro 1,19. Pedro 1,19. Já. Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Um cordeiro, só para aí mesmo. Um cordeiro perfeito. Diga, um cordeiro perfeito. Um cordeiro perfeito. Para o sacrifício. Para o sacrifício. Hebreus capítulo 4, versículo 15 dela, por favor. Isso, Hebreus 4,15, perdão. Ó, a gente está ligado, né? Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas. Fala para a pessoa do seu lado aí que Jesus entende as fraquezas dela, pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quem tem problema com a nossa fraqueza, com o nosso pecado, é nós. Quem fica carregando a culpa somos nós. Ah, eu falei, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ai, meu Deus do céu. Para, irmão. Para. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Então Jesus foi avaliado, foi examinado, e nele não se achou nenhum pecado. E aí Jesus morre por mim e por você. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Pastor, você está dizendo que eu posso viver uma vida de pecado? Não. Mas Jesus entende as suas fraquezas. Ele sabe pelo que você passa. Ele passou também. Qual é a nossa luta? A nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra as potestades. A nossa luta é contra aquilo que nos afasta de Deus. O que eu preciso nesse tempo é estar perto de Deus, é correr para Deus, é mergulhar em Deus, é se agarrar no Cordeiro. Amém? Estou acabando. Marcos 14, 12, por favor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado, os discípulos de Jesus perguntaram: onde quer que lhe preparamos a refeição para a Páscoa? Pode pôr o texto também. Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrar na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Siga-me. Pode pôr o 14. Digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde fica o aposento, no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Só aí. Isso mostra mais uma vez que Jesus gosta de se relacionar. Sabe o que Jesus quer comigo, com você? Não quer que você frequente uma igreja. Pastor, estou todo domingo aqui, glória a Deus por isso. Mas antes de você vir na igreja, você se relacione com ele dentro da sua casa, onde você esteja, em qualquer lugar. Quando fala da mesa, hoje nós sentamos numa mesa muito confortável, tem cadeira. E hoje nós somos exigentes, né? Por exemplo, para essa igreja. Quando nós fomos comprar, o pessoal disse: não vai comprar cadeira de prato. Não vai comprar, tem que comprar cadeira confortável. O pessoal vai ficar lá 2 horas sentado, 1 hora sentado. Pelo menos uma cadeira boa a gente tem que comprar para a igreja. E graças a Deus a gente comprou. Tem algumas cadeiras de plástico aqui, nada contra a igreja que tem cadeira de plástico. Mas naquela época eles sentavam no chão, a igreja. A mesa era mais ou menos, até menos de 1 metro de altura. E eles sentavam naquelas mesas, eles sentavam no chão para comer. Então você imagina, não havia conforto.
Mas a presença na mesa, o relacionamento na mesa, fazia toda a diferença. Não era o que estava sobre a mesa, mas era quem estava na mesa. E aí Jesus com os seus discípulos gostava de ter esse tempo. Então ele é um Deus relacional. Então quando Jesus morre por mim, por você, quando ele decide se entregar, ser um sacrifício vivo por mim e por você, e anular tudo que nós fizemos, ele está decidindo reconstruir o relacionamento com o homem. Então sabe que é o mais precioso para nós nesse tempo, é que o relacionamento seja construído, reconstruído entre você e Deus. Que o seu relacionamento com Deus seja reconstruído nessa noite. Que essa passagem da morte para a vida te leve para perto de Deus. Então, pastor, eu estava passando por uma situação que estava me matando, está te matando, irmão. Hoje tem vida de Deus disponível nesse lugar. Hoje é o domingo da ressurreição, igual dizer. Hoje é amanhã que Jesus ressuscita. Então qual é o nosso clamor? É que Jesus ressuscite dentro de nós de novo, dentro dos nossos corações. É que Jesus ressuscite nas nossas casas, todas as manhãs. É que Jesus ressuscite dentro de nós, para que a doença, para que aquilo que impede de acessarmos aquilo que Ele tem para a nossa vida, nós voltamos a acessar. Para que nós passamos de uma vida de morte e acessamos uma vida poderosa, uma vida dada por Deus, porque Ele se doou por mim e por você. Essa é a graça. Jesus se doou por mim e por você. Ele abriu mão de si mesmo, para viver e morrer por mim e por você. Então, quando Jesus morre na cruz, Jesus é colocado na cruz, Jesus passa pela mesma coisa que aqueles cordeirinhos passavam, porque eles são crucificados de outra forma, tá? E são colocados perante o fogo. Quando Jesus está na cruz, Jesus é crucificado e o fogo de Deus é derramado naquele lugar para consumir o pecado, para consumir tudo que era errado. E ali, naquele momento, a ira de Deus, o fogo de Deus, consome Jesus, consome o sacrifício. Então, como aqueles cordeirinhos passaram por tudo isso, Jesus veio e passou da mesma forma. Quando Jesus é colocado naquela cruz, nenhum dos seus ossos foram quebrados. E como aqueles cordeirinhos também, os ossos não podiam ser quebrados. Jesus não tinha nenhum defeito, como aqueles cordeirinhos também não tinham nenhum defeito. E aí quando Jesus é colocado na cruz e passa por esse processo, Ele faz o sacrifício verdadeiro por mim e por você. E o sacrifício que não pode ser anulado e que não precisa fazer outro sacrifício. Hoje, algumas religiões ainda praticam o sacrifício de animais, até se respaldando dentro da Bíblia, mas esquecendo que o sacrifício não é anulado. Pastor, eu estou fazendo um sacrifício. Irmão, para de sacrificar. Eu estou me sacrificando, irmão. Você não precisa sacrificar mais. Não sei se já disseram isso para você. Pastor, você não sabe o sacrifício que eu faço. Então, irmão, para de sacrificar. Jesus já sacrificou para você. Acesse aquilo que Deus tem para a sua vida. Que tempo é esse? Acessar aquilo que Deus tem para a minha vida. Qual é o sacrifício? Jesus é o Cordeiro de Deus. E é o único sacrifício válido até hoje, depois de 2000 anos atrás. Continua valendo o sacrifício de Jesus. Quem pode anular o sacrifício de Jesus? Ninguém. Então hoje nós celebramos a Páscoa, celebramos. Mas precisamos fazer algum sacrifício? Não. A nossa Páscoa é a ceia do Senhor, porque nós vamos comer e beber do sangue do Cordeiro. Então nessa manhã nós temos acesso à mesa de beber e comer do sangue do Cordeiro. Então Jesus disse: essa é minha carne e esse é o meu sangue. E essa é a nossa Páscoa. Você coloca de pé, aplauda Jesus nessa manhã. E meu irmão, você está passando da morte para a vida. Diga, você está passando da morte para a vida, irmão. A vida de Deus está fluindo nesse lugar. Feche seus olhos nessa manhã.
seus olhos, começa a falar com Ele, começa a ter um tempo com Ele. Feche seus olhos e conecte com o céu nessa manhã. Diga palavras de amor para Ele, comece a orar, comece a falar com Ele. Não espere essa oração sair aqui do altar. O que você tem enfrentado, o que você tem vivido às vezes,